E as eleições estão se aproximando, o Bolsonaro eleitoralmente praticamente perdido, né? Os últimos resultados, já saiu agora uma pesquisa Exame Ideia, aparentemente a nível nacional, mostrando que as bondades do trio, né, Bolsonaro, Arthur Lira e o Rodrigo Pacheco, não funcionou, mesmo o preço da gasolina tendo caído. Mas interessante é que antes, o Bolsonaro disse que não poderia reduzir o preço da gasolina, não poderia reduzir o preço do gás de cozinha, não poderia reduzir o preço do diesel. Ele falou isso durante quase 4 anos. Agora faltando 60 dias para as eleições, ele coloca um presidente lá, que aí o presidente vai e reduz o preço da gasolina, e aí reduz o preço do diesel, e aí o governo vai também. E aí faz uma medida, e aí reduz o ICMS também. E aí o preço da gasolina cai, e aí o preço do diesel cai. Isso tudo eleitoralmente. Mas antes ele não podia fazer. Mas o povo parece que entendeu que isso é uma grandíssima uma jogada do Bolsonaro. O Bolsonaro absolutamente pensa em você. E essas bondades todas, você pode ter certeza, elas só valem até o final do ano, só. E se você imaginar que se isso perduraria, se ele vencesse numa hipótese remota, é claro que não. São só medidas eleitoreiras, mas parece que a população não caiu nessa. Tanto é que não caiu nessa que nós temos a pesquisa presencial nacional Exame Ideia, como eu falei. Tá? Lula, 44%, variou 1% a menos. Esse número que eu estou falando é o número da média, tá? Isso em relação à pesquisa anterior. Bolsonaro, PL, Lula PT, Bolsonaro PL, estava com 33% na primeira pesquisa, variou 3 pontos para menos. Tá? Ciro Gomes, PDT, estava com 8%, né, na primeira também, e subiu 1 ponto percentual. A Simone Tebet estava com 4 pontos percentuais nessa consulta na pesquisa anterior, da Exame 10, subiu 1%, e o Janone, então, ficou igual. Ele estava com 2%, continuou com 2%. A margem de erro, então, é de 3 pontos percentuais. Essa pesquisa, ela é pesquisa por telefone, ou seja, ela na realidade, ela é, na minha forma de ver, muito tendenciosa, porque ela só pega, na verdade, os telefones fixos. Alguns institutos, inclusive, ligam para celular, mas se eu estou, por exemplo, eu tenho o celular 21, eu estou no Ceará, tá? E eu sou sorteado, isso não significa que eu lá vai estar respondendo pela sondagem naquela região. Então, em geral, eles não usam os celulares, só o telefone fixo. E a pergunta é, quem é que tem telefone fixo hoje em dia? Eu não tenho há mais de 10 anos, eu acredito que você também tem. Né? Todo mundo hoje em dia usa celular. Portanto, essas pesquisas, elas não são muito confiáveis e tendem a favorecer mais a Bolsonaro. Tá? Mesmo assim, ele, de uma pesquisa para outra, caiu 3 pontos percentuais, mesmo às custas da bondade dele. E o Lula, então, caiu só 1 ponto percentual, considerando a margem de erro de 3 pontos percentuais. Significa, em relação ao Lula, que ele poderia estar com 47% e 41%, Bolsonaro poderia estar com 36% e 30%, Ciro Gomes poderia estar com 11% ou 5%, e a Simone Tebet, então, com 7% ou 1%, e o Janone 5% ou marcando nada. Tá? Para vocês entenderem como é que são realmente essas pesquisas. Então eu faço esse preâmbulo antes para mostrar que as bondades fake de Bolsonaro, fake eu quero dizer, medidas acertadas sim, que o PT sempre defendeu, a oposição sempre defendeu, lá em 2019. Na verdade, desde 2017, que é a oposição. A esquerda e a centro-esquerda defendia que o governo abandonasse a paridade internacional de preço, a PIP. Bolsonaro nada fez, Michel Temer muito menos. E agora, em cima da perna, o presidente que entra lá, que é um político, vai e muda isso eleitoralmente. E por que eu estou trazendo, então, os dados dessa pesquisa nacional, que foi a primeira que saiu, a princípio, nacional? Eu só vi essa, saiu ontem. Tá? É porque isso é muito importante, isso mostra que realmente Bolsonaro eleitoralmente acabou. Então, o que ele vai agora fazer? Ele está tentando, evidentemente, de alguma forma ou de outra, ou viabilizar um golpe, muito difícil, né? O general Lastro já mostrou que não vai aderir a isso. Não vai aderir porque isso não tem o menor cabimento, e só o tonto do Bolsonaro, dos 4 generais que o assessoram, que hoje são generais, mas na realidade são generais, tá bom. Eu sou um pesquisador, tá? Eu sou um doutor pesquisador, mas eu estou aposentado nesse momento, então eu posso me declarar realmente um doutor pesquisador como se eu estivesse na ativa? Não posso, embora eu faça minhas consultorias e tudo mais. Esses generais que estão lá é a mesma coisa, os caras estão na reserva, tá? Então, nem de longe responde pelo pensamento da caserna dos que estão na ativa. Os caras já saíram desse círculo, tá?
Parece que os militares de alta patente não estão interessados absolutamente em qualquer aventura para favorecer um verdadeiro, vou usar a expressão que não é, já foi motivo de consulta popular no Datafolha, um senhor falso, pouco inteligente e outros adjetivos demais que a maioria da população brasileira vê ele assim que o vê. E é mesmo, será que vão de novo? Acho que a grande aventura lá lançada em 2014, em plena mão da candidatura de Bolsonaro, imaginando esses mesmos, não é, que voltaram ao poder, que iriam poder controlar o Bolsonaro, não é, como se ele fosse uma marionete, não funcionou. Não é? Bolsonaro, macaco velho, 28 anos no poder, sem fazer absolutamente nada, mas com grande traquejo. Então, chegou lá, na verdade, botou os caras, foi no bolso. A começar pelo vice Mourão. Mourão tentou confrontar ele no começo desse processo, lá em 2019, e viu que ia ser perdedor nessa parada. Então o Mourão se recolheu, hoje está praticamente apagado, vai se lançar um cargo agora também aí pelo Senado, tá, no Rio Grande do Sul, mas nunca mais peitou o Bolsonaro. Os generais também. Então o Exército, na realidade, no momento que chancelou lá de uma forma ilegal a candidatura do Bolsonaro em plena mão, em novembro de 2014, o fez a revelia. O fez com a motivação política em 2018, mas agora está pagando um monstruoso preço. E qual é o preço? Eles todos já entraram na história como promotores de um governo que está levando esse país e levou a quase a completa destruição, a divisão da sociedade e tudo mais que você possa imaginar. Nem menciono as 670 mil mortes, vítimas da Covid-19, grande parte culpa do governo Bolsonaro, e lembro ainda do general Pazuello, da Ativa, que também desapareceu no cenário, não é? Que confrontou os militares da Ativa, que acabaram perdoando ele no processo de sigilo de 100 anos, quando ele teve uma manifestação política do Bolsonaro, quando isso é vedado claramente pelas regras militares, até porque o Pazuello, nessa época, me parece que ele já passou para a reserva, ainda era da Ativa, passaram a mão na cabeça dele, mas o processo no âmbito da justiça militar está em 100 anos. É tudo 100 anos. PRF tentou 100 anos, Bolsonaro tudo com 100 anos, é a mesma coisa também o Exército agora com 100 anos. Mas essa história toda é para mostrar para vocês que, por exemplo, aonde é que isso vai parar, essa radicalização toda, patrocinada pelo presidente. Bom, isso começou com o Trump, né? Trump, na verdade, foi eleito lá nos Estados Unidos em 2016 e ajudou a promover o golpe de Estado aqui, claro, evidentemente, interesse americano, derrubar a Dilma Rousseff, e mais tarde ele, o Steve Bannon e toda essa equipe associada à Cambridge Analytica, eles então fizeram o candidato Bolsonaro aqui no Brasil, fizeram o presidente da Hungria e outros no mundo todo. Depois a Cambridge Analytica foi processada, hoje ela nem mais existe. Mas o Trump lá, que tentou uma reviravolta em 6 de janeiro contra o Joe Biden, revolta essa, que vocês sabem muito bem, fracassada. Ele claramente incitou a invasão do Capitólio, morreram 5 pessoas, sendo um deles um policial, o restante 4 manifestantes, não é? Centenas de presos sendo processados até hoje, e óbvio, que o Joe Biden ia atrás do Trump. O Trump não reconheceu, não reconhece até hoje a vitória do Joe Biden. Acusou também de fraude eleitoral. Tudo que o Bolsonaro fala aqui em relação ao Lula, o Trump já falava antes das eleições, continuou falando durante as eleições de lá, em 2019, e também após ele perder. E aí, 6 de janeiro de 2020, então, teve a invasão do Capitólio, que o mundo todo viu a fragilidade que aparentemente se caracterizava naquele momento da tal democracia mais sólida do país se desmanchando diante de um presidente golpista e autoritário. O reflexo disso é o que eu vou ler agora para vocês aqui, é uma matéria então do Brasil 247. O Comitê de Congresso dos Estados Unidos conclui que Trump deve ser considerado responsável pelo ataque do Capitólio. Ele tentou fugir dessa responsabilidade, os advogados também, os caras foram atrás, agora tem prova suficiente para isso. Vai acabar na cadeia, não vai? Ou então a vida pública dele muito provavelmente vai acabar. Aqui no Brasil, Bolsonaro, desde sempre, fazia essa arruaça, tentando destruir as instituições republicanas. Isso segue um modelo de subversão ideológica que é a característica da doutrina da ala, que é um dos ideólogos da extrema-direita, do tal do Steve Bannon, que é destruir a estrutura do Estado, as instituições, desacreditar, é o que o Bolsonaro está fazendo, tentando desacreditar o TSE, tentando desacreditar todas as instituições, aparelhando tudo, para depois, então, quando isso tudo entrar num grande colapso, eles subirem, como é o caso do Bolsonaro, tentando, assim foi o Trump também,
e aí estabeleceu uma nova ordem. Essa ordem, então, seria a ordem da extrema-direita. Queria que vocês entendessem o contexto e o script que o Bolsonaro segue aqui. É o mesmo que o Trump seguiu lá. É uma cópia. E por que é uma cópia? Porque aqui também o ideólogo disso nunca foi lá o anão de jardim da Virgínia, que já morreu. Foi o Steve Bannon o tempo todo. Tanto é que os filhos do Bolsonaro, vez ou outra, estavam lá, né, se consultando com a equipe do Bannon, com o Steve Bannon. O Bannon hoje está em desgraça, né? Também está processado por furtar R$1 milhão lá do tal muro, né, que separa o Texas do México. E isso era também uma das características desse movimento todo do Trump, criar uma ambientação desse tipo, assim como no Brasil vem a questão da corrupção, lá é a questão dos imigrantes ilegais. Eles sempre pegam em alguma coisa que impactua o imaginário da sociedade. Eles usam muito isso. Aqui no Brasil foi a luta contra a corrupção. Acabou acontecendo que Bolsonaro, o governo dele, é um dos mais corruptos, se não o mais corrupto da história. Mas qual é o rebatimento dessa notícia aqui no Brasil? Derrota nas eleições vai obrigar Bolsonaro a responder a processo, é óbvio. Da mesma maneira que Trump estão caçando a cabeça dele lá, a equipe do Joe Biden, e por que está caçando a cabeça dele? Porque tem que matar ele eleitoralmente. Lembrando que em 2024, lá vai ter as eleições. E o Trump, evidentemente, vai ser o candidato republicano. Então, se eles matarem agora o Trump eleitoralmente, criminalizado, como já fizeram, tá? E até colocarem na cadeia, acaba o Trump eleitoralmente. E aí o Joe Biden, mesmo com o fracasso do seu governo, tem muito mais chance, então, de novamente se reeleger. Para que eu não sei, porque está fazendo um péssimo governo também. E no Brasil é a mesma coisa. Não, nos Estados Unidos, não só o Trump está sendo caçado, mas toda a equipe do Trump. E aqui no Brasil vai acontecer a mesma coisa. Tu acha que esses generais todos que estão conspirando contra a democracia vão sair livres no final? Não, não vão. Vão responder os processos todos. E Lula já disse, eu vou levantar todos esses sigilos. Vai se tornar tudo público. E aí a coisa vai pegar.